Shalom, shalom, Rosa de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo, o Rei está voltando, amém? Saúde a todos com a santa paz de Deus, que Deus abençoe a todos nós nesse dia, amém? Bom, amados, eu senti hoje de falar um pouquinho da parte de Deus sobre casamento, né? Nós vivemos um tempo, amados, que na verdade é o tempo do fim. E esse tempo do fim vai requerer muito da igreja verdadeira, porque a palavra de Deus diz que viria no final dos tempos dias trabalhosos. Então, observamos a queda de muitos ministérios e muitos pregadores, né, renomados, conhecidos, de grandes igrejas, com relação à questão do adultério, né, amados? É uma questão que está vindo bastante à tona nesses dias atuais, né, onde muitas pessoas ainda debatem a palavra de Deus. Muitas pessoas confiam 100% no seu pastor, de repente. Ou vai em busca de coach. Ou vai em busca de pessoas que não vivem a palavra de Deus. Falam em nome de Deus, mas não vivem a vontade de Deus. Bom, vamos ler aqui Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Amados, a gente sabe que casamento é um só. Casamento é indissolúvel. Casamento é espiritual, é divino. Casamento não é porque eu sou católico ou eu sou protestante, porque até nesses tempos atuais eu ouvi de alguns católicos, mas na igreja é permitido sim casar de novo, e não é, mentira. Eu digo isso porque eu estudei 8 anos em escola católica, Virgem Poderosa, Virgum Potens, tinha aula de religião e nunca foi ensinado isso. Muito pelo contrário, que eu saiba, pelo menos, né, a última vez, há 4 anos atrás, eu conheci um casal católico que tinha que fazer curso antes do casamento, justamente para explicar a questão do casamento, que é indissolúvel. Eu sou protestante, mas eu vejo alguns canais de católicos, como a Casa do Olheiro, é abençoada. Tem a Andréia, né, que fazia parte, acho que agora ela tem um canal com o esposo, católicos, né? Ontem eu tava vendo uma outra moça que trabalha com essa questão de relacionamento católico, que luta pela primeira aliança, que é o certo a se fazer. Agora sim, amados, Mateus 19:9, que é a maior polêmica, que não deveria ser, todo mundo sabe, tá careca de saber, que foi na época de Moisés, que escreveu. Moisés não era Deus, por causa da dureza do coração. Em casos específicos pode ter divórcio, amados, pode ter divórcio. A polêmica toda é se pode casar de novo ou se tem novo casamento, e não pode. Se você não pode casar de novo e ter um novo casamento, porque em 1 Coríntios 7 diz que você, mesmo que o marido descrente se aparte, mesmo que ele não queira coabitar, você está livre da servidão. Ou seja, de servir aquele homem em todos os aspectos, porque ele foi embora e te abandonou. Amém? Agora, o que acontece, amados, é isso aí. A questão da pessoa que foi embora, que te deixou por amante ou por problema financeiro, seja qual problema que for, não te dá direito de casar de novo. E muito menos você ficar namorando um e outro, porque se você diz que é de Deus e serve a Deus e quer um concerto com o Senhor,
Você não pode ser uma pessoa que age conforme uma pessoa mundana. Amém? Então, a pessoa que vive em segundo ou terceiro casamento, o que é isso? Doutrina de demônio. Espírito enganador. É adultério. Vai para o inferno. Perde a salvação. Não tem desculpa. O que você tem que fazer, ou você luta pelo seu casamento, em oração, batalha espiritual, ou por N motivos. Tem pessoas que se separam porque o homem era agressivo, ou porque era pedófilo, ou porque virou homossexual. Tudo bem. Amém? Pode divorciar. Você só precisa saber que você vai ficar sozinha até a certidão de óbito chegar. Ou essa pessoa, se Deus assim permitir, seja liberta e salvo também. É simples, amados. É que infelizmente esse povo quer arrumar chifre na cabeça de cavalo. Tem muita gente que não está sabendo lidar com um espírito muito maligno e diabólico, que é o orgulho. O orgulho ferido, o orgulho que te deixou, porque eu fui abandonado, porque eu fui traído, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque era alcoólatra, porque... Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro. Você é a santa, não tinha culpa nenhuma no cartório. Então, quando há uma ruptura, amados, de um relacionamento, principalmente casamento, o conselho sábio é: fica sozinho um tempo, fica aí uns mínimo aí uns 7 anos sozinho, se assim Deus permitir. Retorne aos caminhos do Senhor. Restaura a sua vida pessoal. Restaura a sua vida emocional. Restaura o seu trabalho. Se você não trabalha, começa a trabalhar. Restaura aí sonhos que você deixou para trás, como estudo que você deixou de não concluiu. Viver em solitude não é tão difícil assim. Por que as pessoas têm tão medo de ficar sozinhas? Elas têm medo de ficar com elas mesmas. Pra você ver como que as pessoas estão num nível muito hard. Que elas têm medo de ficar com elas mesmas. Acho que elas têm medo de conhecer quem elas são realmente, né? Porque aí, filha, é você e você mesmo, seu espelho, né? Glórias a Deus. Então, amados, quem tá em segundo, terceiro, quem é divorciado, tá namorando, tá em adultério. E não se preocupe, né? Assim como muitos que vão ser levantados nesse tempo para pregar o evangelho verdadeiro, que vai sofrer perseguição, que vão jogar pedra em você, pessoas que questionam você: tá, então eu tô 15 anos casado, tô em segunda aliança e agora eu vou me separar? Quem vai tomar a decisão é você. O Espírito Santo tá te convencendo? Você quer ter paz no seu coração? Você quer consertar o seu caminho? Você vai ter que tomar essa decisão. Porque uma vez que o evangelho de Cristo, com relação ao adultério, amados, ele confronta. Por isso que é um tema muito difícil, muito pesado, e muitos não aguentam. Aí muitos começam: mas Deus quer minha felicidade. Mas Deus não vai querer que eu fique com aquele homem que me traiu. Só que você que está em adultério, você está sendo pior ou até igual àquele que se foi. O sujo falando do mal lavado. Porque nenhum nem outro se santificou. Essa que é a verdade do evangelho. É renúncia. É não viver mais o que você quer, mas o que Cristo determinou dentro da palavra. É pesado. Por isso que a gente vê tanta gente caída, 10, 20, 30 anos na igreja, e a vida não muda. Quando você vai avaliar e fazer um mapeamento espiritual, uma das primeiras coisas é a pessoa estar na aliança errada. Então ela pode estar na igreja 10 anos fazendo 1000 campanhas, a vida dela não melhora. É uma pessoa muitas das vezes doente, que eu já conheci, foi gente doente. Doente que usa medicamento para dormir. Pessoa que vive numa ansiedade extrema. Uma pessoa que não tem paz, chama bispo, papa, chama pastor para orar lá no comércio. E ela está em iniquidade, pecado de iniquidade, não abandone. E já foi confrontada sobre isso.
Então, amada, assim, uma vez que você sabe a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é essa. Primeiro que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você tá em adultério, você já tá trazendo um monte de demônio, você tá manchando o seu leito, tá invocando espírito maligno para dentro da sua casa, você nem sabe que tipo de pessoa que é essa, que tipo de entidade ela serve. Tem gente que já tá num grau hard, que já tá numa atmosfera tão grande de principados e potestades, que ali, filho, só um verdadeiro profeta, profetiza, pastor de libertação mesmo, que para poder te ajudar. Para te ajudar. Então, fuja disso enquanto você está sendo confrontado nesse tempo. Busque a face de Deus em oração. Não se preocupe com a solitude, não. Às vezes é melhor ficar só um tempo mesmo. Tem pessoas que não aguentam. Ai, eu sou carente. Ai, tudo por causa do quê? Imoralidade sexual. Se você não aguenta, vai jejuar. Quando você fala de jejum para as pessoas, parece coisa do outro mundo. O pessoal jejua para fazer um exame de sangue, mas não jejua para matar sua carne e fortalecer seu espírito. Tá vendo aí como tá as coisas? Então, assim, começa a avaliar as pessoas que você segue na mesa dos escarnecedores. Você que deixa like aí para casais que você sabe muito bem que destruiu família, que tá em adultério. Não deixa like, não. Não deixa like, não. Começa a orar para que essas pessoas sejam libertas. Que a vinda do Senhor está próxima, elas vão ficar. E vai ser triste isso. Vai ser muito triste. Amém, amados? Então, fique com essa palavra, medite nela. Não siga, não vá mais nessas igrejas de pastores. Teve um caso, acho que é Isa Reis, né? Que caiu no adultério, ela confessou, está sendo bombardeada. O canal dela do YouTube tem mais de 230 mil inscritos. Louvado seja Deus que ela pôde se arrepender, confessar os pecados dela. Ela parece que agora se restaurando. Louvado seja Deus, que seja genuíno e verdadeiro. Já o marido dela se envolveu com outra pessoa e casou. Acusou tanto, criticou tanto, ele tá no adultério. Tá vendo? Tá em adultério, mas porque o pessoal acha, mas eu me divorciei. Eu tô livre, porque eu me divorciei. Livre pela lei dos homens, né? Mas pela lei divina lá do céu, você tá presa. Porque a palavra de Deus diz que é até a morte o separe. Tá vendo como é pesado? Primeiro, antes de casar, tinha que saber de tudo isso. É até a morte, é um elo pro resto da vida, fia. Por isso que casamento não é para qualquer um. Paulo já dizia isso. Casamento não é brincadeira não, filha. Você tem que ver coisas, né? E você tem que ter estratégia espiritual para vencer a guerra. E tem muita gente que casa em desobediência também, dá depois uma de sem braço aqui. Sabia, estava dentro da igreja, casou com um ímpio lá fora, achando que Deus ia converter. Não, você já casou na desobediência, que é o primeiro pecado que entrou no mundo, foi a desobediência. Não foi nem o adultério, o primeiro pecado que entrou no mundo foi a desobediência. Que Adão e Eva comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado da desobediência é terrível. Então, assim, não adianta você também romantizar o pecado, não. Tem nome, é adultério, é adúltero. A pessoa está em segunda aliança com o primeiro marido vivo, é adultério, é adúltero. Esse é o pecado, um dos, tá? Porque, assim, um pecado, ele nunca vem isolado, ele vem sempre com outros pecados. Pode ver. A pessoa que vive num pecado, principalmente de iniquidade, que não herdarão o reino do céu, de iniquidade... Essas pessoas, elas não carregam um único pecado, elas carregam um abismo chamando outro abismo. Então, amados, fica essa palavra, ó.
Pecado e punição de Judá. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e toma carne no seu braço, e cujo coração afasta do Senhor. Muito cuidado com essa palavra, amém? Que Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Para que a verdade de Deus venha trazer à luz aquilo que está em trevas. Deus abençoe. Shalom, shalom.